Esse vídeo vai tratar de um assunto não é novo, talvez esse nome seja novo, Shadow IT, mas que afeta grande parte das redes. Então, o que é o Shadow IT? Basicamente é o uso de softwares, aplicativos, dispositivos e serviços de TI não autorizados pela área de TI da empresa. Qual é o contexto disso? Normalmente tem uma demanda crescente, tem uma cobrança de agilidade da área de TI, aliada à facilidade de acesso à tecnologia, e eu colocaria aqui como grande motivador para isso acontecer, que impulsiona o Shadow IT. É claro que um usuário leigo que não entende as implicações, os impactos, os riscos de adicionar um dispositivo na rede sem consentimento da TI, de instalar um software sem licença, ou de instalar um software que não é homologado pelo suporte de TI, ou usar um repositório de arquivos diferente do institucional, ou usar o e-mail pessoal em vez do e-mail institucional. Todos esses caras se encaixam como Shadow IT. Então, em uma tradução livre, seria uma TI paralela, uma TI clandestina, uma TI pirata. Basicamente é isso. Como é que começou a aparecer esse termo, Shadow IT? Por volta da década de 2000. Então começou a ter esse termo que sempre existiu, né? Então sempre teve um problema que é a autonomia do usuário ou as permissões permissivas para um usuário, e isso causa problemas, causa vulnerabilidades, aumenta os riscos de segurança, principalmente na época 2000, usado por softwares, né? Softwares piratas, sem licença, ou não homologados pelo suporte, e os dispositivos não autorizados começaram ainda muito inicialmente, BYOD, né? Ou Bring Your Own Device, com notebooks. Então, hoje em dia nós temos smartphones conectados na rede, notebooks pessoais, tablets e por aí vai. Serviços em nuvem. Bom, como crescente preocupação, né? Aumento de ataques cibernéticos, vazamento de dados, coisas que eram raras lá na década de 2000, hoje são comuns. Então, o Shadow IT se tornou um problema crítico para as empresas. E qualquer instituição, né? Na verdade. E surge em dois momentos. Basicamente dois momentos. O primeiro deles, quando a TI oficial não atende o usuário. O fato de não atender aqui não é que está atrasado um atendimento. Muitas vezes não há uma solução institucional para uma demanda do usuário. Devido a quê? Devido às políticas institucionais, devido ao licenciamento não ser possível, devido à inviabilidade técnica, devido ao custo. Bom, e aí o usuário resolve seu problema de forma autônoma. E aí começa o maior problema de todos. O fato não é ativar, o fato não é instalar, o fato é a administração de TI é muito custosa. Se torna muito complexo se não se tem uma documentação, se não tem um gerenciamento de dispositivos, de serviços, de sistemas. Não é cada um faz o seu. E o outro caso é quando o usuário não reconhece a TI oficial, não reconhece a TI da instituição. É comum acontecer esse tipo de coisa. Por quê? Por que acontece isso? Porque nós temos o seguinte: nós temos a facilidade hoje do conhecimento, então começam a ter vários usuários avançados
que entendem de tecnologia. Mas vamos pensar uma coisa. Talvez eu entenda de rede elétrica. Eu não vou montar uma rede elétrica paralela dentro da minha empresa. Eu entendo de hidráulica. Eu não vou montar uma rede hidráulica em paralelo na minha empresa. Por quê? Porque eu acho que é legal. Mas na TI é possível, né? Então, necessidade de ferramentas específicas não oferecidas pela TI. Como já comentado aqui, bom, pode estar relacionado a custo, a licenciamento. A empresa não se enquadra no licenciamento que o software necessita. Os processos podem realmente ser burocráticos e demorados para a obtenção de recursos de TI. Então, exemplo, eu quero aumentar a minha largura de banda aqui na minha filial. Na matriz tem uma contenção de custos. Por quê? Porque tem um licenciamento a ser feito ou o provedor necessita de um contrato que pode levar 30 dias. O que faz o pessoal da filial? Vou contratar um link aqui do provedor da esquina. E aí, o que acontece? Quando se usava uma VPN para acesso aos dados, quando se tinha o controle dos acessos que eram feitos pelos usuários, não se tem mais isso. A falta de comunicação entre os várias equipes de TI, então vai muito em encontro a questão de não reconhecer a TI, né? De nem sequer abrir um chamado para a equipe de TI para ver a viabilidade técnica para a resolução de algum problema, simplesmente a pessoa resolve. O desconhecimento das políticas de segurança da empresa, principalmente segurança da informação. Então há um desconhecimento que, na medida que se faça uso de dispositivos, de softwares piratas ou softwares não homologados, está se infringindo um artigo de uma política e, a partir disso, vão haver penalidades, sanções administrativas e até penais. E o grande fato é excesso de especialistas em TI. Então esse meme aqui diz muito sobre o que a gente está vivendo agora. O meu sobrinho fez isso na casa dele. O meu primo entende muito de TI e me falou isso. Eu vi um vídeo no YouTube e eu já resolvi o problema aqui. Ótimo, acho excelente isso. Essa iniciativa é muito boa. Só que, por que pessoal profissional da área de TI estuda 4 anos, 3 anos, faz especializações, faz dezenas de cursos, vive 8 horas diárias ou mais nessa área para entender o contexto, poder fazer diagnóstico, quando alguém falou com o seu sobrinho de 12 anos e ele tem a solução? Fica a dúvida, né? Não precisa então. Por que a gente está estudando? Felizmente, essa é a visão. Só que o impacto disso é bem complexo, certo? Causa downtime, causa indisponibilidade, causa vazamento de dados, causa penalidades na empresa, custo. Então, exemplos aqui: softwares, aplicativos de mensagens instantâneas que não são homologados pela empresa, armazenamento de dados da empresa em nuvem pessoal, ferramentas de videoconferência não homologadas. Em relação a hardware, dispositivos móveis pessoais. Então, existe um celular institucional. A comunicação deve ser feita a partir do celular institucional. Por quê? Porque contém dados sensíveis, existem ferramentas de proteção, existem auditorias que podem ser feitas. Quando tu usa o teu telefone pessoal, nada disso vai acontecer. Uso de roteadores Wi-Fi não autorizados. Por quê? Porque é barato. Eu quero rede sem fio aqui, dentro da minha sala. O sinal era fraco. Ou eu quero usar uma rede sem fio que não precisa de autenticação. Aí eu vou botar uma senha 1, 2, 3, 4, 5. Porque é mais fácil também, né, de se autenticar com 1, 2, 3, 4, 5. Por que a TI da empresa fez um sistema para a autorização, para a contabilização, para as permissões de usuários, quando era tão simples botar um equipamento de R$ 100 comprado ali na esquina ou comprado ali na loja? Tem que ter um motivo para isso, né? Por isso que se estuda. Por isso que esses especialistas aí não realmente são especialistas. Em relação aos serviços, né?
Então, hoje em dia tem centenas de alternativas de softwares online para qualquer coisa. Para edição de texto, para armazenamento de arquivos, para manipulação de dados, para desenvolvimento, inclusive, para criação de servidores. Mas isso tem que ter a anuência, tem que ter o gerenciamento da TI institucional se são serviços institucionais. Então, o uso de software pirata, sem licença, uso de serviços de VPN para burlar políticas de segurança para acesso a serviços que são bloqueados. Novamente, o uso de sistemas, serviços, aplicativos. Não pode-se usar o Adobe Photoshop aqui na empresa. Por quê? Porque não tem licença. E outra, a empresa não utiliza Adobe Photoshop. Não é um impedimento para um colaborador trabalhar. Mas esse colaborador ele só sabe modificar uma foto do cachorro dele com o Photoshop. Então ele baixou a foto do cachorro dele da nuvem no computador da empresa e baixou também o software pirateado Adobe Photoshop para alterar a foto do seu cachorro. Parece uma coisa absurda, né? Acontece toda hora. Os serviços de nuvem, temos um grande problema aqui, que é a colocação de dados críticos institucionais em contas pessoais. Certo? Em contas pessoais. Na medida que esse colaborador sai da empresa, esses dados são perdidos. Pô, mas aqui na empresa não tem um serviço de nuvem institucional? Não tem um ambiente em rede onde os dados devem ser armazenados para ter backup, etc, etc? Por que tu usa o Dropbox? Por que vocês nesse setor aqui, nesse departamento da empresa, estão usando uma pasta compartilhada no Google Drive? Com os memorandos, com os documentos, com as notas fiscais, quando se tem uma solução institucional. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: quando não existe uma solução institucional, é um erro da TI. Quando existe a solução institucional e ela não é usada porque o usuário acha que não deve usar, ele está errado. E vai sofrer as penalidades por isso. Só que, como a área de TI administra esses dados, nós temos um problema aí. O fato não é penalizar o usuário, certo? Efetivamente, os dados não estão mais no gerenciamento da TI da empresa. Então, é responsabilidade da TI manter esses dados? Sim, sim, mas estão armazenados no Dropbox na conta do fulaninho ali. Já não temos mais acesso. Depois a questão de dispositivos, né? Então, smartphones podem conter vírus, podem conter ransomware, eles podem conter imagens, digamos, de dados que não deveriam estar publicados em grupos de WhatsApp, informações sigilosas. Isso aqui é uma mina de vulnerabilidades. Sem contar pendrive, né? Ninguém mais usa pendrive, mas isso aqui foi um grande problema por muito tempo. Vou fazer o backup aqui no pendrive, vou levar os dados para minha casa do relatório anual da empresa aqui para me fazer uma análise. E na casa dele estava com um vírus que mandou anexar esse relatório para todos os contatos. Ia acontecer direto. O uso de notebooks pessoais, né? Então traga seu próprio dispositivo. Legal, mas assim, ó, esse dispositivo vai ser conectado na rede da empresa. Ele tem que obedecer à política de segurança da informação dessa empresa. Então ele tem que ter um antivírus, ele tem que ter o software atualizado, ele tem que ter os softwares que são homologados para uso dentro da rede. Não é atrás da tua casa que o meu filho estava jogando Fortnite e coloca na rede da empresa. O mesmo vale para HDs externos. Eu vou fazer o backup dos meus dados aqui. Certo? Vamos dizer, se acontece um furto desse HD externo, os dados sigilosos da empresa estão na mão de quem agora? Depois temos
e cada vez mais tem acontecido, a contratação de links. Vejam só, contratação de links pessoais. Então o usuário não quer mais acessar a internet da empresa. Quanto é que custa um plano de internet? Custa R$60, 70, R$100 por mês. Eu vou pagar isso. Ainda vou botar um access point aqui para compartilhar com meus colegas aqui da sala. Isso aqui são fotos reais, certo? E é exatamente o que aconteceu. Então vejam que a tecnologia acaba barateando, né? Se tornando disponível. Então as pessoas querem resolver seus problemas. Sem contar equipamentos de rede sem fio, certo? Espalhados e causando interferência na solução institucional. Então, plugados de qualquer jeito, escondidos dentro de rack, como esse caso aqui. Esse cara estava escondido aqui atrás de um switch, certo? Estão falando de ambientes maiores aqui, né? Onde não se tem fisicamente o controle de tudo. Fica bem difícil o controle de fazer isso. Aqui é outro caso, né? Simplesmente coloca em cima de uma mesa, coloca aqui um link de internet. Isso aqui também são imagens reais. Desconecta o equipamento institucional e pluga esse cara aqui. O que acontece? Esse equipamento aqui joga IPv4, IPv6 para dentro da rede. Se tu não tem uma proteção num switch, um DHCP snooping, por exemplo, esse cara aqui vai parar a rede toda. Vai parar toda a VLAN onde eles forem conectados. Nesse caso aconteceu algo muito parecido. Certo? Então, o usuário não enxerga isso. Ele tem que enxergar isso? Não, ele não tem que enxergar isso. Eu não quero que ele enxergue isso. Ele é usuário. O nome dele é usuário. O pessoal da TI tem que se cercar de condições, de ferramentas para evitar ao máximo esse tipo de coisa. Mas ela vai acontecer. Infelizmente acontece. Está acontecendo agora. Então, alguns cenários aqui, ó, por exemplo, empresa de saúde. Isso aqui são baseados em fatos reais, certo? O funcionário utilizava um serviço de armazenamento em nuvem pessoal para compartilhar prontuários de pacientes. Sério? Expondo dados sensíveis a risco de acesso não autorizado e vazamentos. Não precisa falar mais nada aqui, né? Instituição financeira. O funcionário enviou informações confidenciais de clientes por e-mail pessoal. Então, o funcionário já ocorreu um problema aqui. Ele está mandando o e-mail pessoal dele. Comprometendo a segurança dos dados e a reputação da empresa. Imagine vocês, clientes do banco, que recebem um e-mail dos investimentos que vocês têm, dos dados que vocês solicitaram do banco, e vem assim, origem, né? Quem enviou o e-mail? Sei lá, fernandinho24.xxx@outlook.com. E os dados de vocês? Foi-se a reputação da empresa, né? Então, mais um caso aqui que temos um especialista. E não para por aí. Cenário 2. Empresa de tecnologia. Utilização de softwares não licenciados. Resultou em uma auditoria e multa por violação de direitos autorais, além de prejudicar a imagem da empresa. Já participei exatamente desse caso aí. E não adianta, olha só, pessoal, não adianta a TI, dizer que não tem nada a ver com isso. Foi o usuário que instalou. Nós não podemos, não devemos, temos que manter os softwares todos licenciados. Então, na medida que eu permito que um usuário faça isso, eu sou cúmplice. É triste, mas é isso aí. Instituição pública. Usa sistemas de armazenamento em nuvem não homologados. Impediu o cumprimento de leis de proteção de dados, expondo a organização sanções legais. Então tem questões legais. Por isso, mais um motivo que os usuários querem agilidade, flexibilidade, mas em alguns casos, por que não se oferece uma solução como o usuário quer imediatamente?
Porque existem questões legais. Por que não bota na nuvem todos os dados aqui da empresa, uma empresa pública? Porque isso aqui é restrito por lei. Então, de novo, lá vem ele, certo? O cara que tem ideias. Legal. Só que a TI tem, digamos, a responsabilidade de manter os dados. O usuário tem a responsabilidade de ser usuário. Então, de novo, não deve se envolver nisso. Não deve criar soluções sem consentimento da TI. Cenário 3, empresa de logística. Funcionário armazenava dados importantes em um HD externo pessoal. Foi perdido ou roubado. Tanto faz, né? E agora? Resultando na perda de informações cruciais para a operação da empresa. Tá, mas vem cá, não tinha backup disso? A questão não é essa. Está em posse de quem esses dados agora? Esses dados importantes aqui. Pode ser que caiam na mão de uma empresa concorrente. Cara, isso aqui é que nem perder a chave de casa. Vai ter que trocar a fechadura. Como é que tu troca a fechadura fazendo uma analogia com os dados? Tem como fazer isso? Uma empresa de consultoria. Então, consultores utilizavam um software de análise de dados não homologado pela TI. Quando surgiu um problema técnico, a equipe de suporte, né, de TI, não tinha conhecimento da ferramenta e não pôde oferecer suporte adequado. Acontece toda hora isso aqui. Pessoal, aqui ó, não temos uma lista de softwares homologados. Instalem o que vocês quiserem. Qualquer navegador está valendo, qualquer editor de texto. Quem faz o suporte disso vai enlouquecer. Sistema operacional, qualquer coisa aí, pessoal. Pode instalar macOS, qualquer distribuição Linux, de qualquer versão. O Windows também, desde o Windows 95 até o Windows, sei lá, 2025, nós vamos dar suporte. Que bom, né? Isso não existe. Não é para existir. Então tá aí. Lá vem nosso super usuário de novo. Se tu deixar com esse cara aqui, se tu deixar as coisas aqui não tiver regramento, vai acontecer exatamente o problema que nós estamos conversando. A autonomia sem entender o impacto que isso causa. Depois, por último, em cenários aqui, uma empresa com filiais. Então, utilização de softwares e serviços distintos em cada filial dificultava a gestão e o controle da TI, além de gerar custos adicionais e comprometer a segurança da informação. Então, isso aqui não pode acontecer. Tem que ter uma padronização. A TI é uma das áreas que necessita padronização. Não existe arte aqui, existe coisa objetiva. Então, se existem regras, elas têm que ser seguidas. Para o bem de todos, olhem bem. Para o bem de todos os envolvidos. Para a empresa, para os usuários, para a própria TI, para a reputação da empresa, para a segurança dos dados. E o escritório de advocacia, um advogado utilizava um aplicativo de organização de tarefas pessoal e quando ele se afastou da empresa, não foi possível acessar as informações, prejudicando o andamento dos processos. Então, aquele caso. Eu não gosto aqui do ambiente XYZ institucional. Eu vou armazenar aqui na minha nuvem que eu pago aqui, a Apple. Legal? E aí tem informações institucionais que estavam num ambiente pessoal. Esse colaborador sai da empresa, os dados vão com ele. Então, assim, é o verdadeiro básico, cada um no seu quadrado. Então tem que haver um reconhecimento do usuário sobre a TI, certo? Isso é muito importante. Olha bem, isso é muito importante. Pensando aqui do lado da TI, certo? Nós temos que fazermos nos reconhecer. Então temos que tornar o reconhecimento, isso é uma rotina
Isso é uma coisa a se buscar, é um objetivo e tem que ser mantida. Primeiro deslize, a gente sabe como funciona, né? A gente pode acertar todos os dias. No primeiro erro, a gente vai ser lembrado por os outros dias todos. Então, temos que ter sempre isso em mente, certo? Observar o que os usuários solicitam, explicar claramente os impactos de não atender, ou de atender parcialmente, ou realmente de fazer o atendimento e apresentar as restrições, explicar os motivos para isso. É uma questão didática. Porque os riscos associados são grandes. Então, em relação à segurança, vazamento de dados confidenciais, ataques de malware, acesso não autorizado, de conformidade, né? Violação de leis, regulamentos, como a LGPD, por exemplo. Os custos, então, duplicidade de licenças, gastos com suporte para softwares não homologados. Olha a hora de trabalho de um profissional da área de TI para resolver um problema que não era para existir. Certo? Não era para existir. Foi causado porque alguém conectou um switch de 8 portas em cima de uma mesa, fazendo loop. Não tem lógica. Sabe por que não tem lógica? Porque ninguém sabe que existe isso. Esse é o grande problema do Shadow IT. Se existe um switch em cima da mesa de um usuário e aconteceu um loop, provavelmente tu vai lá ver imediatamente isso. Não é nem para ter, certo, irmão? Estou dizendo aqui um caso, se tem esse conhecimento. Agora não, ele está escondido atrás de uma mesa. Pô, cara, aí sim, tu está tornando nível hard para descobrir. E produtividade, né? Então, quando cada um faz a sua forma, a sua solução de TI, nós temos um problema de integração. Integração entre sistemas. Isso vai causar perda de dados, vai causar atraso, vai causar custo. E outro caso que vem acontecendo bastante aqui, que basicamente envolve todos esses riscos, são as soluções de IoT. Uso de sensores. Ah, mas é só um sensor de temperatura. É só um sensor de umidade. Sim, mas aquele cara está conectado na internet. Ele está conectado numa nuvem que tu não sabe onde é que é. Ah, é uma câmera. Ah, vem cá, tu vai instalar uma câmera aqui dentro da empresa para filmar quem está na tua sala. Isso passou pela política de segurança da informação? Passou pelo gestor de segurança da informação? Isso aqui é barato? É muito barato, certo? Isso aqui é extremamente barato. Mas vem cá, não é porque é barato, tem um custo baixo, que se tem a permissão de instalar isso aqui numa rede. Não tem lógica. Então, impactos negativos para a própria empresa. Perda de controle dos dados, vulnerabilidade a ataques cibernéticos, prejuízos financeiros de imagem, downtime, né? Paradas inesperadas, isso envolve custo e não é baixo. E para os usuários, risco de perder dados importantes, exposição a softwares maliciosos, então inclusive perda de dados pessoais dos usuários, dificuldade de suporte técnico. Então, se tem dificuldade de suporte técnico, se perde tempo. Se perde tempo, o usuário não trabalha. Se o usuário não trabalha, ele não recebe. Essa é a lógica. Além de responsabilização administrativa e penal, que o usuário pode sofrer. Então, quem perde com tudo isso aqui, quem tem um impacto mais negativo, é o pessoal da TI. Esses caras aqui vão ficar correndo atrás do usuário, procurando onde está um problema. Já temos uma vida difícil, certo? Já temos uma complexidade, digamos, dentro do padrão. O Shadow IT aumenta isso muito. Então, como é que se identifica, certo? Como é que se identifica esses dispositivos, sistemas, aplicações que ficam escondidas, né? Monitoramento do tráfego de rede, análise de logs de acesso, questionários com os usuários, inspeção de dispositivos de software utilizados, então auditorias,
Sistemas automatizados de controle para licenças de software. Isso ajuda muito a identificar anomalias. Mas aí pergunto uma coisa em relação a smartphones. Aqui na empresa temos restrições de envio de e-mail, de ferramentas de comunicação. Sim, mas aí o usuário traz seu telefone celular, tira foto de documentos, anexa isso no Telegram, no WhatsApp, no Snapchat, onde for, no Facebook Messenger, em uma rede social qualquer. É muito difícil, né, se fazer essa inspeção de dispositivos quando é um dispositivo pessoal, né? Por isso que tem que ter uma política de traga seu dispositivo. Não é traga seu dispositivo e usa qualquer coisa. Tem que ter restrições. Então como é que a gente diminui isso, né? Como é que a gente pode diminuir? Primeira questão de comunicação, né? Um diálogo aberto entre usuários e equipe de TI. Já tinha comentado aqui. Explicar. A questão educacional, didática, é muito importante. Hoje, as pessoas têm uma visão muito diferente, lá dos anos 90, por exemplo, que era raríssimo alguém entender de TI. Hoje as pessoas já têm uma boa base do que é TI. Elas conseguem compreender grande parte das coisas que vão ser ditas. Não estou falando aqui que vai explicar o que é como é que faz uma regra de firewall. Não é isso. Mas tu falar firewall para uma pessoa, que é uma restrição de acesso, as pessoas vão entender. Então a gente consegue explicar. Tem que ter um pouco de esforço às vezes, mas é possível. A flexibilidade. Então, talvez uma adaptação de alguma solução possa atender um usuário e vai ser menos um usuário a colocar dispositivos, aplicações, serviços ou fazer qualquer outra coisa que cause problemas na rede ou na TI como um todo. Conscientização sobre os riscos do Shadow IT. Então, ter campanhas de conscientização alertando sobre o que envolve, né? Quais são os riscos, quais são as vulnerabilidades que podem ter sobre essa autonomia da área de TI. Governança, então, políticas claras de uso de TI. Existir uma lista, um catálogo com softwares aprovados e técnicas também. Então a gente não pode só depender de comunicação, de flexibilidade, educação, governança. Nós somos técnicos. Então, restrições de acesso à rede para dispositivos desconhecidos e dispositivos que não atendem os requisitos mínimos definidos na Política de Segurança da Informação. Restringir as permissões de instalação de software, por exemplo. A questão física também. Pô, ninguém vai chegar aqui, um provedor vai entrar dentro da minha empresa e vai instalar uma fibra ótica na mesa de um usuário. Isso não pode acontecer. Então, isso aqui é importantíssimo, mas não é só isso. É muito comum a gente focar na parte técnica para resolver todos os problemas. Esse aqui é o típico problema que a gente precisa de governança. Essa é a parte mais importante, principalmente políticas. Até porque nós somos executores de políticas. Então, se existe uma política, as coisas se tornam muito mais fáceis. Bom, fechando aqui então em relação a boas práticas, né? Criar um catálogo de softwares e serviços aprovados, oferecer treinamento sobre segurança da informação de forma periódica, implementar ferramentas de controle de acesso e monitoramento, incentivar o feedback dos usuários sobre as necessidades de TI. Então, isso aqui é muito, muito importante. Isso aqui é muito importante para poder entender quais são as demandas reais dos usuários. E até para tirar também a ideia das soluções simples, rasteiras, coisas simplificadas, explicar que isso causa problemas. A gente precisa entender o que ele necessita. E reforçar a divulgação da política de segurança da informação, isso é fundamental. Então, com considerações finais aqui, né? Primeiro que o Shadow IT é um desafio complexo,
Exige uma abordagem equilibrada entre controle e flexibilidade. Então não pode, não pode, não pode, não pode, mas se há uma demanda dos usuários, não é um usuário isolado, vamos dizer que sejam uma comunidade de usuários, necessitam, por exemplo, de acesso a uma aplicação, de um serviço, a TI tem que escutar isso, avaliar, verificar se realmente é viável. Bom, tem que ter pelo menos escutar isso. O Shadow IT acontece mesmo quando não há retorno da TI para as demandas do usuário. A conscientização, comunicação e a colaboração são fundamentais para mitigar os riscos e garantir a segurança da informação da empresa. Então isso aqui é um trabalho conjunto. Isso é a gestão administrativa, é a área de TI, é recursos humanos da empresa, é ter um onboarding quando entra um colaborador na empresa, é ter todos os termos de aceitação de uso publicados, divulgados, manter uma política atualizada de segurança da informação e aplicar as sanções previstas na política. Isso aqui faz diferença. Ah, mas eu fiz porque eu achei que era para fazer. Pô, mas vem cá, já foi notificado 3 vezes, já foi feito, sei lá, cursos de conscientização, já. Então, assim, ó, vai sofrer as sanções previstas. Houve vazamento de dados, isso não foi sem querer, tu já foi alertado sobre isso. Isso causou perda de reputação da empresa, isso causou problemas, digamos, legais, né? Então a empresa vai responder na justiça, tu também vai responder. Tu, como usuário, vai responder também. Aí a coisa muda, o papo muda, certo? Completamente. Então aqui, para fechar, 2 exemplos, né? Colocação aqui de um AP em cima de uma mesa. Por quê? Porque eu preciso conectar 2 equipamentos. Tá, mas vem cá, a TI da instituição não pode adicionar mais um ponto de rede aqui? Bom, se a TI diz que não iria adicionar um ponto de rede, eu não culpo esse usuário aqui de ter feito isso. Agora, o usuário ter feito isso sabendo que existe como reportar, né, como solicitar a instalação de um novo ponto, a TI vai te atender, e ele fez isso, bom, ele tem que ter então uma sanção para ele. Tem que ser penalizado, não tem o que fazer. O mesmo vale para esse caso aqui. Isso é verdadeiro Shadow IT. O cara conseguiu colocar um AP escondido atrás de um. Isso aqui é tipo uma lâmina de MDF na parede. Certo? Então, assim, é visto nesse caso aqui que esse usuário sabe que está errado. Ele sabe que está errado. Você não teria escondido. Esse aqui talvez não saiba. Botou em cima da mesa, mas esse aqui escondeu. Então a gente tem que acabar com uma coisa básica, que é essa caça do gato ao rato. Não podemos fazer isso aí. Todos vão perder, certo? Todos vão perder. Então, atender o usuário, entender as demandas do usuário, explicar que não será feito e explicar os motivos, que não será feito completamente ou parcialmente, ou vai ser feito, ter as ferramentas para monitorar e uma política atualizada para ser executada e conter penalidades quando acontecem coisas como eu reportei aqui. Muito bem, então aqui são algumas reflexões, né, de um assunto recorrente, um assunto assim, rotineiro, né, nos ambientes institucionais que causam problemas bem sérios e tem que ser, na verdade, conscientizado a todos os usuários
os riscos eminentes do Shadow IT.